Família palmeirense, né? Carlos Ancelotti, né? Se rendendo, né? Ao bom futebol de Estevão, né? Hoje, para mim, é um dos melhores jogadores em atualidade no futebol brasileiro, né? O Palmeiras que está se preparando aí para ir para o Mundial de Clubes, né? Fazer uma boa campanha e voltar focado e centralizado nas principais competições, né? Tanto Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E para muitos, né? Palmeiras é o time a ser batido, é o time que tem tudo para conquistar a tríplice coroa, né? E a gente espera disso, né? E Carlos Ancelotti está encantado com o futebol de Estevão, né? Vamos ser realistas, ele não conhecia, né? Tá conhecendo o jogador agora, sem sombra de dúvida. Tirou o chapéu, fazendo vários elogios e sem sombra de dúvida é um jogador que vamos esquecer Neymar e vamos depositar nossas expectativas em Estevão, né? Tem tudo para ser o cara para trazer a Copa do Mundo para a seleção brasileira, né? Sem sombra de dúvida, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos ao vídeo Band Esporte e ESPN Brasil. Link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Falando ali do Gerson, falando do Estevão, falando do Vinícius Júnior. Você fecha o olho, Massini, e hoje a descrição do Estevão, você consegue encaixar o Neymar ali? Não. Porque é quase que o oposto, embora seja jogador do talento, entendeu? Jogador bom e tal, ele está encantado com o Estevão. São coisas incompreensíveis para mim ainda, né? Apesar de eu entender porque eu custo a acreditar, né? Tem tanto talento, né, cara? Se você for observar, tem talento, velho. Tem Rodrigo. Não, o Rafinha tá fora, o Savinho tá fora. Tem Estevão, tem Neymar, tem, cara, tanto talento. Vinícius Júnior. Tanto talento, assim, cara, é incrível como não orna, né? Não combina. Sabe, o cara tem tudo para fazer um quadro e tá tudo lá, né? A paisagem maravilhosa. Ele vai lá, faz sei lá, uma coisa abstrata, uma coisa que você não enxerga. Para mim é um pouco inexplicável. Se eu tivesse oportunidade de falar com o Ancelotti, faria essa pergunta a ele. Carlito, tanto talento, né? É como você ter uma horta em casa, tem tudo lá, né? Tem chicória, tem alface, tem almeirão, e o cara vai lá e compra na padaria, na venda. O Brasil não consegue fazer esses talentos todos combinarem, jogarem juntos como time. Não é possível, sabe? É meio incompreensível que isso seja dessa forma. Quando ele fala do André, é um médio completo, um jogador completo, como na visão dele tem o André que está muito bem. Ele não faz distinção de 5, 8 e 10. Acho que essa é uma dica boa para a gente prestar atenção. Para ele é um jogador de meio campo que seja de fato completo, que dê marcação, que jogue, né? Bruno Guimarães, entra na maldita área, faça um gol na sua vida. Você vai ver que coisa legal que é. Entendeu? Jogadores assim, com mais punch, né? Com mais vontade. É muito talento, cara. Tem talento porque não acaba mais. Eu acho assim... Ou não, eu tô louco. Não é possível, cara. Eu acho que você não tá louco. Mas se você reparar na escalação da seleção portuguesa ontem, titular e banco, e hoje à tarde, na da Espanha e na França, você vai ver que eles têm mais talentos que a gente. Não, tudo bem. Então chegou, mas... porque isso era uma questão indiscutível em relação ao futebol brasileiro, e não é mais, né? Eu acho que o futebol brasileiro continua tendo grandes talentos, mas não é o que tem mais talentos. Não é mesmo. Aqueles comerciais da Nike do aeroporto, aquilo acabou, né? Acabou. E os outros fazem comercial mais legal se precisar hoje. A gente identifica algumas lacunas muito grandes. Mas isso... Sim, eu entendo que com esses talentos daria para fazer um bom time. Um estilo coletivo. Isso é capaz, ele é capaz de fazer, eu acho, o Ancelotti. Agora, não é uma profusão absoluta, porque a gente não tem mais camisas 9 indiscutíveis, ou camisas 10, ou laterais direitos. A gente tem bons jogadores. Por que o Pedro, por exemplo, não é um camisa 9 indiscutível? Porque ele nunca foi. Ele nunca foi. Será. Ele surgiu, nunca será. Ele é um bom jogador. Não é nada. Se ele fosse, e nunca vai ser Ronaldo Fenômeno. Ele jogaria no Manchester City. Talvez no futebol de hoje, né? Exato. Ele nunca foi esse jogador. Aqui, para consumo próprio, ele é excelente, ele sobra. Mas não é esse jogador, não é o melhor centroavante do mundo, não está entre os melhores centroavantes do mundo, né?
E nossos camisas 10 a mesma coisa, nossos camisas 2 a mesma coisa. Ele esteve lá. E quem está lá é a Vitória Leite, ao lado do nosso Pedro Ivo Almeida. Hoje teve coletiva do Carleto. Olha o sorriso dos nossos amigos. Campo sendo molhado ali atrás. Calorzinho lá. Calorzinho, é? Conta tudo, Vitória. Muito. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, amigos. Um beijo pra vocês. Boa noite, amigo. Boa noite, Vicky. Tudo bem? Tudo certo. Bom, como o próprio Pascoalzinho falou, né? Guayaquil é muito abafado, é só baixitude mesmo, porque o calor aqui esses dias tá pegando um pouquinho, tá muito abafado, uma sensação de estar colando na gente o tempo todo. Vitória contar um bastidor pra eles. Então, Vitória, alguns minutos, ele falou: será que eu tô com alguma coisa? Porque tá muito quente, tô sentindo muito calor. Eu falei: é assim mesmo, fica tranquilo. Tem altitude aqui, mas enfim. Bom, isso não vai fazer diferença amanhã no jogo, pelo menos, né? O jogo que seria em Quito inicialmente foi trocado para Guayaquil, até por conta de uma sanção da FIFA que diminuiu 25% a capacidade do estádio. O estádio de Quito, os 2 estádios presentes lá são menores. Então aqui vai ter um pouquinho mais, apesar dos 25% ainda como sanção. De 59 mil vai passar para 44, quase 45 mil, mas não deve chegar à capacidade máxima para essa partida de amanhã. Ainda assim, muita expectativa, porque é a estreia do técnico Carlo Ancelotti, não só por parte da gente, parte deles também, né? O equatoriano hoje estava em peso na coletiva do técnico italiano. Exato, Vitória, um beijo pra você, pros companheiros lá no estúdio. A seleção já vai começando a se organizar ali. Eu vou até aproveitar enquanto eu. Vamos sair aqui da frente. Deu nosso boa noite pra você. Então vamos ficar com o que interessa, que são as imagens do treino. Nosso Douglas Dourado captando ali, aproximando, ó. Imagens ao vivo, tá? Eduzinho, todo mundo aí na bancada. Vocês conhecem bem esse ambiente de seleção. Os jogadores acabaram de entrar no gramado do estádio Isidro Romero Carbo, Monumental de Guayaquil. Por aqui Vasco e Flamengo, né? Faturaram Libertadores aqui históricas, 98, 2022. A seleção começa a fazer um treino importante, né, Vitória? Porque por tudo que o Ancelotti passa aos jornalistas equatorianos, como você bem disse, aos brasileiros também presentes à coletiva de hoje, que foi lá no hotel onde a seleção está concentrada, um pouco na região ali próxima do aeroporto de Guayaquil. Olha o momento ali, ó, que a gente flagra, ó. Um papo ali com o Estevão, Danilo de baixo cruzado. Vitória, por tudo que você ouviu hoje na coletiva para trazer informação dentro do Equipe F, aproveitando a imagem, você apostaria em Estevão titular amanhã nesse treino já pronto aqui? A Ancelotti falou que só passa o time para os jogadores amanhã de manhã. Você apostaria que esse papo aí, essa risada, esse clima descontraído, essa felicidade no rosto do menino indica que a notícia para ele é boa, enfim, estreará como titular da seleção brasileira? Exatamente, Pedro, apostaria sim, até porque no treino de terça-feira, né, que ainda foi em São Paulo, o Estevão treinou como titular e a gente pode dizer que como bastidor saiu com essa impressão aí de que ia ganhar a vaga, e hoje, espontaneamente, sem ser perguntado, Carlo Ancelotti de fato falou sobre o Estevão algumas vezes na coletiva, 2 vezes sem ser perguntado do jogador e depois perguntado sobre o Estevão. Aí ele falou mais uma vez sobre as características dele, falou também sobre o meio-campo, já citou ali o nome do Gerson, que deve aparecer também. A gente sabe que Casemiro e Richarlison são 2 jogadores também de confiança. Ele disse, né, que não vai dar espaço só porque ele confia e conhece os jogadores, mas é a expectativa que a gente tem para essa partida, né, Pedro? Dito isso, hoje muita coisa pode se definir, mas a gente já tem um desenho do que deve entrar em campo contra o Equador. Sim, Vitória, aproveitando enquanto os jogadores conversam, Ancelotti, jogadores naquele aquecimento ali, aqueles 15 minutos iniciais para a imprensa, que muito pouco a gente vê, mas é bom para a gente coletar algumas sensações, trazer aqui ao vivo dentro da nossa programação. Carleto foi muito direto, ele falou que os 11 iniciais ele não abriria hoje, assim como o capitão. Acho que tem mais dúvida até para mim, com a abraçadeira de capitão, já a gente fala disso, mas que os 11 iniciais ele passaria ao grupo de jogadores num papo de amanhã de manhã. Só que quando ele vira dentro da coletiva e espontaneamente fala 2 vezes do Estevão, inclusive na segunda fala dele do Estevão, falando o que espera do jovem do Palmeiras em campo, sobre recomposição, sobre posicionamento, sobre o que espera ele com bola, eu acho que tem algo rolando sim desde ontem, experimentado na atividade tática, deve ser experimentado hoje também num treino aqui, a pronto final entre os titulares. Então Ancelotti, que admitiu que só conhecia por vídeo, mas sabia das características, da qualidade, da personalidade principalmente do Estevão, deve vir com o jogador do Palmeiras aberto na ponta direita do ataque, lado esquerdo por ali com o Vini e Richarlison. Para mim, uma pequena dúvida, porque quando ele fala do Richarlison, ele também
fala muito de Matheus Cunha, que um pode fazer um tipo de função, o outro pode fazer outro tipo de função, mas ainda acho que para essa primeira partida, estreia dele à frente da seleção brasileira, Ancelotti deve ir com o Richarlison no comando de ataque. Apostaria no desenho de meio de campo, né, Vitória? Ali com Casimiro, homem de confiança, sim, de volta, muito provavelmente com braçadeira de capitão, caso não seja ele, no máximo o Marquinhos, mas um dos dois com a braçadeira de capitão, ao lado de Gerson e Bruno Guimarães. Ele fala também bastante quando tenta explicar o que espera do time de Gerson e de Bruno, né, Vicky? E aí essa imagem é bem interessante, né? Porque tem Antony, Richarlison e Matheus Cunha, agora voltando ali pro bolinho, mas porque Matheus Cunha também foi citado pelo técnico Carlo Ancelotti de forma espontânea, né? Sem ser provocado ali, perguntando quais jogadores deveriam atuar. Ele falou sobre as características desses jogadores, falou do Richarlison, falou do Matheus Cunha, falou do Estevão, enfim, do Gerson, né? E estava muito bem humorado, falou bastante sobre não ter muito o que dizer para motivar para esses jogadores. É aquela história de sempre, camisa muito pesada, a maior camisa de seleções do mundo, até citou o Pelé na coletiva dele. Dá para ver que é um Ancelotti bem mais ambientado depois daquela primeira entrevista que a gente teve, a apresentação dele, né? Que ele parecia até um pouco desconfiado. Agora ele já tá bem mais ambientado, né, Pedro? É isso, Vicky, até para jogar para os amigos lá, entender o que eles pensam, a gente traz o que a gente escolhe de sensações por aqui, então só para tentar passar, Edu, voltando com você para comandar o papo, trazer o pessoal aqui para nossa conversa também em Guayaquil, jogadores correndo, aquele trotezinho ali maroto para soltar a musculatura à véspera de jogo. Eu imagino o Brasil com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandre, zagueiro do Lille, e Alexandre, lateral do Flamengo. Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, lá na frente, né, Estevão, como a gente vem falando, Vini Júnior e Richarlison. Acho que não foge muito disso aí, pelo menos para esse primeiro jogo, Edu. A nossa dúvida era Richarlison ou Matheus Cunha ali no ataque, mas eu acho que até pela história que ele tem, o melhor Richarlison, a melhor versão foi ele no Everton, sob o comando do Carlo Ancelotti, né? E essa liderança do Casemiro, a gente viu até o banho de irrigação que eles tomaram lá, né? Os caras assustaram lá, né, Zinho? E legal, a gente sentiu o clima ali, o sorriso, sim, uma conversa particular com o Estevão, que tá com essa chance, a gente lembra por causa do Rafinha, que tá suspenso. De repente é uma grande oportunidade para ele também mostrar serviço. Né? Me surpreende essa escolha. Não porque o garoto não tenha qualidade, pelo contrário, tem qualidade demais, mas me surpreende. Primeiro jogo do Ancelotti, que nem conhece o Estevão, né? Ele não viu o Estevão jogar. Não acompanhou tantos jogos do Estevão. E o Estevão não teve tantas chances na seleção brasileira. Foi convocado algumas vezes, mas não teve tantas chances. Aí deve ser a palavra do Juan. Enquanto os companheiros passavam as informações, né? Pedro Ivo, um abraço para ele, para Vicky também, para todo mundo aí, bom trabalho para eles. A gente falava aqui. O Luiz Henrique do Botafogo, as oportunidades que teve na seleção foram muito melhores. Sim. O aproveitamento do Luiz Henrique foi muito bom. Aliás, ele vai estar no jogo hoje, né? Botafogo e Ceará, a gente falou agora há pouco. Tá ele vai estar na eu só estou dando, assim, números, né? Do que aconteceu com os outros treinadores. Então, para mim, é uma surpresa. E você tinha falado, né? Ele indo para a Rússia, ele perderia espaço. Falei, quando teve a negociação, ele escolheu ir, ele vai perder a vaga dele da seleção. E é exatamente a mesma posição do Estevão. Sim, brigava ali. Aí você vê que o menino lá que é do Manchester City, que saiu do Atlético... O Antony? Não. O Savinho? Savinho. Nem Savinho. Estava sendo... Isso, Pedro, obrigado. Também não foi convocado, mas estava sendo sempre lembrado. Então o Antony retorna. Zinho, posso só jogar uma pimentinha no debate aí de vocês? Sim. Sobre não entender, ou discordar. Ele deixou muito claro até na pergunta que a gente faz dentro da coletiva, que é uma opção dele, né, Vitória? Mas também uma opção ali de 3 cabeças pensantes, uma lista, uma definição de planejamento feita a 6 mãos. Ele cita, quando a gente pergunta, até diretamente, quem o ajudou a fazer esse tipo de escolha, já que ele não conhecia pessoalmente, ele fala no nome do Juan, que ele precisa confiar na avaliação técnica do Juan, e também do Rodrigo Caetano, coordenador-geral de seleções. Só então para passar o debate, apimentar aí. É uma escalação mesclada ali, né, Vicky? Claro. Meio Juan, meio Rodrigo Caetano, meio Ancelotti para essa primeira partida da nova era na seleção brasileira. Não, eu concordo. Sem dúvida tem o dedo desses profissionais que estão lá acompanhando e estão acompanhando o futebol brasileiro. A outra surpresa para mim é o Alexandro, o zagueiro. Aliás, a informação que eu tenho é que ele pediu para ser chamado de Alex, né? Até para não ter a confusão. O Alexandre. Os narradores agradecem, né? Sim, comentou aqui no ambiente de seleção. Ele, Alex, e o Alexandre, lateral do Flamengo, fica com a alcunha antiga. Já a antiguidade ficou posto aqui, Edu. Boa. E, aliás, é um bom zagueiro, né?
o Pascoal, jogou contra o Real Madrid. Não sei se já tinha É concluído. um zagueiro mais alto. Sim. Um zagueiro É um alto. bom zagueiro, jogou muito contra o Real Madrid pelo Lille, até por isso chamou a atenção. O Pedro pode até me ajudar. Eu não sei qual é a estatura dele, qual é o tamanho dele, mas me parece assim, vendo aqui no treinamento, estou vendo ele ali treinando, ele parece ser um jogador alto. Porque o Marquinhos é um atacante que tem é um zagueiro com uma estatura de o quê? 1,80 m. Ele já é um... Pessoal, Estevão chamando a atenção de Carlos Ancelotti, né? Muitos cobravam essa convocação, né? Pra você ver, né? Quantos treinadores passaram em uma seleção brasileira que nunca deram oportunidade, né? Se querem convocar, né? Estevão, né? Preferia outros nomes, né? Savinho, vamos ser bem realistas, pessoal. Não tem bola pra jogar na seleção. Pode até ter, mas Estevão joga mais bola do que Savinho, né? E Carlos Ancelotti chegou, já convocou, já sentiu, já viu e já vai de titular. Tem muito segredo, né? Aquele joga é como a gente diz no mundo do futebol, né? Quando você joga a bola pro cara, ele domina a bola, você sabe se o cara tem futuro ou não, né? com o mundo da bola, né? No dominar da bola, na matada da bola, você já conhece se o cara tem futuro, né? Então, Carlos Ancelotti, dos primeiros treinos, já viu que Estevão é aquele cara que vai chamar a responsabilidade, né? Como no Palmeiras, né? No Palmeiras é esse cara. Infelizmente, ele só vai jogar o Mundial pelo Palmeiras, vai embora, vai pro Chelsea, né? A gente espera que ele seja feliz lá no Chelsea. Eu acho que pode ser o jogador... Eu acho que essa seleção de Carlos Ancelotti, ela não vai ter um foco total em um cara só específico, até porque parte da mídia trouxe aí, eu concordo plenamente. Hoje a seleção brasileira não tem um foco em cima do jogador. Por exemplo, Neymar. Neymar, para onde ia, o foco era Neymar. Seleção Neymar, né? Isso por quê, pessoal? Porque os treinadores que lá estavam era muito pequeno. Não tinha história, não tinha título, não tinha nada, vamos resumir, né? Diniz, Tite. Sei que muitos vão dizer, não, mas esses treinadores aí têm título. Pessoal, quando eu falo título, reconhecimento internacional. Título nunca ganhou um título de reconhecimento nacional. Ok, ganhou o Mundial de Clube. Esqueça, pessoal. Ninguém reconhece esse título aí lá na Europa. Ninguém quer saber de Copa Toyota. Tite. Depois de Tite, teve Diniz, Dorival. Aí, pessoal, os caras que chegam, a imprensa que chega, procura um cara ali pra ser a base. Quem é a base? Neymar. Neymar não. Hoje o foco das atenções é Carlos Ancelotti. Queira ou não queira, né? É o cara que chama a responsabilidade. Ninguém tá se preocupando em jogador, não. Ninguém tá procurando um jogador. Eu acho que isso é bom, né? Isso é bom para o grupo, é bom para os jogadores, né? Tira a responsabilidade dos jogadores. E é uma seleção brasileira, claro. Eu acho que os brasileiros perderam aquele gosto de assistir a seleção brasileira jogar. Isso aí é um fato. Mas com Carlos Ancelotti, ok, como a gente viu aí, com a convocação que todo mundo sabe. Não foi só ele que convocou. Até porque ele não sabe nem quem é Estevão. Vamos ser bem realistas, né? Mas, aos poucos, ele vai acompanhando o futebol brasileiro, vai acompanhar os brasileiros fora do Brasil. Ele é um cara inteligente, é um bom treinador, ok? Inclusive, eu cheguei a criticar, porque sei que muitos dizem que ele é o salvador da pátria, eu não acho isso. Acho que tem que ser o coletivo, tem que ter um bom treinador, mas também os jogadores têm que ajudar. Isso é um ponto, né? Eu acho que o torcedor brasileiro, aos poucos, vai voltando, né? Garanto que logo mais aí vai ter muita gente assistindo o jogo para ver como é que vai ser. Não vamos esperar muita coisa, mas uma coisa é certa, Estevão vai estar titular. E a gente espera que ele faça uma grande partida e represente aí bem as cores do Verdão, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.